Fala galera, vocês sabem quais foram as notícias mais interessantes, mais importantes sobre a cannabis no ano de 2020? Fica com a gente que a gente conta logo depois da vinheta como que foi a retrospectiva desse ano maluco. Vamos lá! Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis novamente e hoje, aproveitando aí esse clima de festas, fim de ano, encerramento, né, esse período em que as pessoas vão se reunir, a gente também vai fazer uma retrospectiva e reunir as notícias mais impactantes, mais importantes sobre a cannabis nesse ano de 2020, que foi um ano pandêmico em que tudo acabou ficando meio louco e foi instaurado um novo normal. E as pessoas começaram a ter vários tipos de hábitos diferentes, usar máscara, enfim. Nossa retrospectiva começa com as notícias de janeiro, né? Em janeiro desse ano, quando o mundo todo ainda ia pra praia, se abraçava, se beijava, ia pra festinhas, compartilhava ali o base, né? Ainda tinha aquelas rodinhas de compartilhamento, né? Não havia ainda, havia uma expectativa, né, da recente comemoração do ano novo, né, de um ano bom, de um ano que seria interessante, inclusive para a cannabis, porque no ano de 2019 a OMS já fez um pronunciamento, né, publicou um relatório pedindo que a cannabis fosse classificada como uma droga de menor potencial ofensivo, e podemos dizer que tivemos um ano, em 2020, mesmo com toda essa crise, um ano de esperança para aqueles que defendem a planta e que precisam dela, especialmente para o uso medicinal. Então vamos lá. Primeiro, logo em janeiro, tivemos a notícia de que foi descoberto dois novos canabinoides, que são 30 vezes mais potentes do que os bases, né? No caso, o THCP, que é 30 vezes mais potente que o THC, e o CBDP, que é 30 vezes mais potente que o CBD. A expectativa com essa descoberta foi para o desenvolvimento de estudos com esses novos canabinoides, para que reduzissem a quantidade de medicamento, né? Já que ele é tão potente, às vezes a pessoa não precisa ficar tomando lá várias gotas por dia, basta uma. E porque a afinidade dos receptores CB1 e CB2 a esses canabinoides foi muito boa, o que mostra que poderão ter um grande benefício, né, um potencial benefício medicinal. Também no mês de janeiro foi publicada a resolução da diretoria da Anvisa que simplificava o processo dos produtos bases da cannabis. Na verdade, foi só a publicação dessa resolução depois que ela entrou em vigor, né? Também uma pesquisa conjunta divulgada na Forbes indicou o cânhamo como um promissor mercado de plásticos, materiais de construção, papéis, combustíveis, coisas que a gente já citou aqui no nosso vídeo sobre o hemp car, né? O soybean car do Henry Ford. Nesse mês também saiu a notícia de que as abelhas também adoram a cannabis, né? São atraídas pela grande quantidade do pólen das plantas, ou seja, elas são também apreciadoras da florzinha. E isso mostrou que é um elemento importante para a recuperação do meio ambiente e, sobretudo, da espécie das abelhas que estavam em risco aí de extinção por conta do aquecimento global. Outro anúncio interessante desse mês de janeiro é que em Bangkok, na Tailândia, onde as drogas são extremamente proibidas, pode até ter pena de morte por causa de uma droga lá, se for pego com droga lá na Tailândia, uma clínica médica abriu as portas oferecendo CBD, canabidiol, de graça para os tailandeses, isso de acordo com um estudo publicado na AFP. E por último, ainda no mês de janeiro, tivemos duas notícias engraçadas. Nos Estados Unidos, uma fazenda de cannabis medicinal iluminou e deixou roxo o céu do Arizona, é quase um Alok, né, do cannabis nos Estados Unidos. E também a curiosidade do primeiro campeonato de apertar um baseado que foi divulgado lá no Rio de Janeiro. Aconteceria no bar Bukowski, né? Um bar tradicional lá do Rio de Janeiro, que obviamente teve várias resistências, vários problemas. Eles usariam
orégano para poder fazer lá o campeonato, ia ser o mais bonito, mais rápido, enfim. Só que por força maior, e a gente acredita que é por conta da divulgação com relação ao campeonato, ele foi cancelado e não teve, mas é uma notícia bem curiosa. Já em fevereiro, época de carnaval, né, o coronavírus, apesar de circular no mundo inteiro, ainda não chegou no Brasil, todo mundo foi à festa ainda, desfilou, foi em bloquinhos, impactava o mundo, mas a gente ainda não impactava o Brasil, só as primeiras notícias que rolavam. Enquanto isso, a festa rolava aqui no Brasil e saiu um estudo, enquanto a festinha rolava aqui, carnaval, um estudo americano de que a cannabis legal gera 243 mil empregos só nos Estados Unidos, se destacando como o setor que mais cresceu na empregabilidade, de acordo com a Li-Fi, que é uma revista que tem aplicativo, tem revista, um monte de coisa que reúne dados dessa natureza. Também no mês do carnaval, a multinacional Colgate lançou uma linha de produtos de higiene bucal baseada em CBD e o Conselho Federal de Farmácia aqui no Brasil aprovou a regulamentação para que os farmacêuticos pudessem atuar na prescrição, elaboração dos produtos à base de cannabis. Foi uma grande vitória. A gente tem muitos amigos farmacêuticos da farmácia que estão inclusive estudando conosco lá na faculdade e colaboram muito para essa causa. Saiu também em fevereiro um estudo comprovando que a cannabis era neurogênica, né? A gente já falou isso aqui, jogando por terra aquela falácia de que ela mata os neurônios e vai derreter o seu cérebro. Uma empresa japonesa também descobriu a presença de CBD nas cascas de laranja, reforçando o que a gente já disse aqui em outros vídeos, que alguns componentes da cannabis estão igualmente presentes em alguns vegetais, mas não é para vocês fumarem casca de laranja, tá? Lembrando, aí a gente também não faz apologia, não fume laranja. Outro estudo interessante mostrou que as mulheres acima de 50 anos são as que mais buscam o tratamento com a cannabis. São grandes ativistas que são da melhor idade e a gente fica muito feliz em ver que essas pessoas continuam aí na força aí, sem desistir, mesmo com a idade avançada. Alguns são mais ativistas, inclusive, do que os jovens. Nesse mês também, o nosso vizinho Paraguai emitiu uma licença para 12 empresas produzirem a cannabis medicinal. E uma das notícias talvez mais impactantes e mais relevantes foi que na Espanha, na região de Palomares, foi apresentado um projeto de descontaminação nuclear das terras que foram afetadas pelo desastre das bombas nucleares em 1966. Uma das notícias mais interessantes desse mês, talvez a mais relevante, é que na Espanha, em Palomares, foi apresentado um projeto de descontaminação nuclear daquelas terras afetadas pelo desastre das bombas nucleares em 1966, o projeto consiste na plantação de campos de cânhamo na região, replicando algumas experiências que foram feitas na Itália e em Chernobyl, que foram boas. Sem falar também na Dama de Gelo, que foi uma múmia descoberta na Sibéria, datada de 5 anos antes de Cristo, que foi encontrada 5 séculos antes de Cristo, que foi encontrada em bom estado de conservação, com tatuagens de cannabis e um pote perto do seu corpo que também tinha cannabis, ou seja, as múmias também já eram canabistas naquela época, né? As múmias também gostavam de cannabis. Depois disso, né, veio a ressaca de carnaval com os primeiros impactos do Covid no mundo e também uma chegadinha bem leve, mas sem muito retrospecto aqui no Brasil. Já em março, em meio à pandemia, né, já começou o reflexo da pandemia, proibições aqui no Brasil, o Canadá verificou um aumento expressivo da demanda por cannabis, porque os canadenses resolveram estocar com medo de que faltasse a flor. E ao mesmo tempo, um estudo mostrou que o uso de cannabis por jovens lá no Canadá reduziu depois da legalização. Já no Rio de Janeiro, a Alerj aprovou a inclusão de um projeto que autorizava estudos sobre os benefícios da cannabis medicinal, mas o governador acabou vetando. Apesar de entrada em vigor a RDC da Anvisa, que regulamentava a fabricação, importação, comercialização dos produtos derivados da cannabis, houve ainda também essa resistência do governo do Rio de Janeiro. E o Líbano divulgou a possível discriminação da maconha medicinal e industrial, caminhando para uma legalização lá naquele país. Depois disso a gente entrou em abril, que aí sim começaram os isolamentos sociais, né, as restrições da pandemia. O Canadá, já que já temia uma seca, o pessoal já estava estocando, acabou considerando a cannabis medicinal como
como um elemento essencial, um insumo essencial, mantendo abertos os dispensers, assim como as farmácias e os supermercados, né? Então lá era um elemento essencial para a saúde dos canadenses. Voltando ao Rio de Janeiro, a crise chegou e foi registrada nesse período de abril a maior seca de cannabis desde o início dos registros históricos feitos pela revista aqui, inclusive os produtos que eram importados e aqueles que também eram regulamentados, ou seja, entraram na seca geral em abril. No resto do mundo, iniciaram os estudos sobre os efeitos da cannabis medicinal no combate ao Covid, e o primeiro deles veio da Universidade de Miami, nos Estados Unidos. Em seguida, Israel entrou nessa corrida também pelos estudos da maconha medicinal no combate ao coronavírus. Nesse mês também foi autorizado pela Anvisa o primeiro produto à base de cannabis. E olha que legal, justamente o laboratório defendido pelo Osmar Terra, né, que é quem é contra, que foi o que ganhou a licença, o primeiro a ter a liberação do governo, né? Curioso, né? Interessante. Em maio, a gente estava naquela pandemia maluca, né? Em maio, o México apresenta uma proposta de legalização da cannabis e a Jamaica, que é ilegal, permite a compra de cannabis medicinal online para impedir a propagação do coronavírus. Lembrando que na Jamaica, né, eu já falei isso várias vezes aqui, lá a cannabis não é liberada, a medicinal também não é tão liberada assim. A maioria das pessoas tem com algumas restrições e algumas licenças especiais. No Novo México, dos Estados Unidos, a governadora declarou seu apoio à legalização da cannabis naquele estado, que seria um alívio para os efeitos também do coronavírus, também, que já estava, inclusive encomendou alguns estudos também para poder fazer isso. Outro estudo no Canadá mais específico mostrou também que a cannabis era promissora no bloqueio da infecção mais grave, né, do Covid-19, e ao mesmo tempo uma empresa de cannabis medicinal também iniciou a corrida pela vacina, também uma empresa canadense. Outra pesquisa, também canadense, por que será? O Canadá liberou, começou a pesquisar e por isso tem mais pesquisa. Indicou que a cannabis medicinal tem mais efeitos benéficos do que a hidroxicloroquina e a cannabis não diminui o seu QI. São todos esses estudos aqui, todas essas notícias que a gente está falando, a gente vai colocar aqui também no indicativo da retrospectiva, que a gente agradece, inclusive, um dos nossos maiores fontes, que é a Smoke Buddies, que também faz essa retrospectiva e que a gente pensou a maioria das notícias lá com eles lá, né? Uma sexóloga americana também, nesse período, divulgou o resultado das suas pesquisas, que diz que a maconha aumenta a libido e as chances da mulher ter mais orgasmos, tá? Então, ou seja, mulheres, atenção, é muito bom vocês usarem CBD e cannabis medicinal. Também, nesse mês, uma mulher conseguiu autorização para cultivo individual para tratamento de um tumor cerebral. Foi a primeira autorização nessa natureza aqui no Brasil. E no Acre, a justiça obrigou o Estado a fornecer canabidiol a uma criança com epilepsia. Já em maio, também em maio, né? A gente vai colocar aqui as notícias, a maioria das notícias. Em maio também, a italiana Prati Dunasi colocou o primeiro produto à base de cannabis na prateleira das farmácias. E também nesse mês comemoramos o resultado um resultado que a gente considera muito importante e vale a pena até dar uma pausa aqui e divulgar isso, destacar, que foi a saúde do nosso querido Samuca, que é o filho da dona Cleusa. O Samuca, ele abandonou as fraldas, voltou a andar e zerou o seu número de convulsões com o uso da cannabis medicinal. A dona Cleusa é uma figura, é uma pessoa que é um barato, defensora da cannabis medicinal e que está sempre apoiando a causa canábica, apesar, né, da sua religião, né, dos seus conceitos religiosos. Ela sabe que é uma planta salvadora e levanta a bandeira, está sempre nas missas do Padre Ticão. Então esse foi o nosso mês de maio. Agora no mês de junho a gente tem o que? A 5ª edição do Fórum Delta 9. Delta 9 a gente vai botar aqui, ó, Delta 9 do nosso colega Felipe, Filipão, nosso colega lá da Pós, que veio a 5ª edição veio numa versão diferente, né, uma versão adaptada para a pandemia, para poder as pessoas acompanharem aí e não terem que ficar se aglomerando. Em junho também o ex-NBA Al Harrington, que é um empreendedor da cannabis, ele divulgou uma matéria dizendo que quer tornar 100 negros milionários com o negócio da cannabis, usando a sua empresa para educar e capacitar essas pessoas que ele disse que vai tornar rico. Também em julho, a Alerj continuou na briga e derrubou os vetos do governador aos projetos que autorizavam os estudos para fins medicinais e começaram os estudos em algumas universidades do Brasil. Já na França, os políticos franceses anunciaram a defesa da legalização
como uma das soluções pós-pandemia, ao mesmo tempo em que foi divulgado o aumento da procura da cannabis para se lidar com a ansiedade no meio da pandemia. Inclusive a gente vai fazer no nosso próximo vídeo, a gente vai conversar sobre isso, os tratamentos da ansiedade com o canabidiol. Na verdade, a ansiedade não tem cura. A gente falou isso num vídeo aqui erroneamente, que a ansiedade tem cura. Não tem cura, mas tem tratamento. E a cannabis foi muito procurada nesse período de pandemia como um dos tratamentos alternativos. Outra notícia curiosa é que em entrevistas a Cláudia Rodrigues disse que a Xuxa pingou canabidiol na sua boca. E o Dinho Ouro Preto também substituiu os químicos por canabidiol e venceu a insônia. Essas foram tão importantes que a gente, obviamente tinha que destacar aqui, não tinha como destacar Xuxa e tal, enfim. Outro estudo, divulgado na Forbes, indica que a maconha legal pode ser a chave para a recuperação econômica, tanto é que o nosso vizinho aqui, curtinho, o Uruguai, divulgou o envio da remessa recorde para a Europa de uma carga de cannabis, um quadro que se encaixaria muito bem no Brasil, mas que infelizmente a gente vê o governo ainda insiste em ser resistente e a gente está lá perdendo o tempo, perdendo essa onda verde. Agora vamos entrar, caraca, chegamos já no meio do mês, no meio do ano, né? Ano maluco, vamos lá, chegamos no mês de julho. Então vamos continuar aqui na nossa retrospectiva, eu prometo que vou ser o mais breve possível, até vou começar a falar rápido igual um narrador aqui de futebol. Não esqueçam inclusive de dar a sua curtida aqui e se inscrever no nosso canal, porque essa retrospectiva só acontece porque vocês assistem ao nosso canal e a gente tem condições de poder estudar e tá aqui produzindo conteúdo para vocês. Curte aqui então, ativa o sininho, plim, plim, plim. Vamos lá, julho, chegando no meio do mês, todo mundo achou que a pandemia ia acabar por aí, julho, agosto, mais ou menos, mó conversa, né, porque ninguém sabia de nada e a Covid continua aí até hoje, nesse mês de dezembro a gente está aí sofrendo. Em julho, o governo da Argentina permitiu o cultivo pessoal e a venda de cannabis nas farmácias, indicando que o país caminharia para uma legalização. Enquanto isso, no Brasil, a justiça autorizava pela primeira vez o cultivo de cannabis para tratar a enxaqueca em um HC lá do Rio Grande do Norte. Deve ser coisa aí do pessoal da Delta 9, por isso que vocês têm que seguir ele aí. Um artigo também publicado na Marijuana Business Daily divulgou que a receita anual da maconha foi maior do que a receita da NBA. Essa notícia aí, para quem quer, procura lá depois nas fontes, que é bem interessante essa tanto de dinheiro que circula com relação à causa. Também uma notícia que foi impactante para as pessoas que estudam e que gostam da cannabis. Foi divulgado no jornal da USP que a USP está em primeiro lugar como instituição que mais publica artigos sobre o CBD no mundo inteiro. É mais do que a King's College na Grã-Bretanha, é mais do que a Universidade de Jerusalém, Israel, porque 4 pesquisadores brasileiros, e eu não vou falar o nome deles aqui porque a gente provavelmente vai gravar um vídeo para falar desses caras, porque os caras são cabulosos, né? Estão entre os maiores pesquisadores, né, os que mais têm número de publicação sobre o tema no mundo inteiro. E a gente não valoriza e a gente não usa os estudos desses caras para poder fazer, por exemplo, uma cartilha, né, que a gente não colocou. Nesse mês também foi divulgado outro estudo indicando que a cannabis medicinal poderia reduzir a inflamação mortal que estava sendo causada no pulmão pelo coronavírus, né, pelo Covid. Outro estudo dizendo que a cannabis era boa para o Covid, protetora. E também tomou posse o novo presidente do STJ, do Supremo, aliás, o Luiz Fux, né, do STF, que disse no seu discurso lá de posse, numa entrevista, no comentário, que vai evitar as pautas mais polêmicas, dentre as quais a discriminação das drogas, obviamente, né? O Equador, nesse mês, também legalizou o cultivo do cânhamo para fins industriais com menos de 1% de THC, ou seja, até o Equador está andando na frente e a gente continua sem aproveitar. Em agosto, ainda sofrendo com os efeitos da pandemia, né, o Canadá anunciou uma droga canabinoide sintética que foi aprovada nos ensinos clínicos para a fase 1 para tratar a Covid-19. A gente até pesquisou agora mais recente, porque esse aqui foi em agosto, e parece que já está até na fase 3 essa droga aí. Em agosto também a Justiça Federal determinou que a União incluísse o CBD na lista de medicamentos do SUS, que foi uma grande vitória para os pacientes, sobretudo aqueles carentes que precisam desse medicamento. A gente sabe que o caminho para poder chegar ao ideal no fornecimento do CBD talvez não seja esse, mas se o SUS já estiver fornecendo de graça, já está de bom tamanho, né, para as pessoas que precisam mesmo, se o produto for bom e tal, enfim. Também foi apresentado o substitutivo do PL 399, algo legal, que a gente já falou sobre ele aqui em um dos nossos episódios, entregue pelo deputado Paulo Teixeira, que prestigia o cultivo individual, o agronegócio, em um texto bem rico e explicativo. Essa parte do
do cultivo individual, obviamente ficou de fora, né? Depois de tantas apresentações, mas a gente ainda torce por algumas mudanças. E nos Estados Unidos, as autoridades policiais se reuniram em conjunto e enviaram ao Congresso uma carta pedindo a legalização da cannabis em nível federal. Isso aqui era um pouquinho já antes das eleições, a gente vai falar como é que deu o resultado lá na frente. Empolgada com essa proposta do PL 399, a bancada ruralista, maconha é agro, pediu o plantio da cannabis para fins industriais. E enquanto isso, a França já utilizava o cânhamo, por exemplo, para fazer máscaras biodegradáveis de proteção ao coronavírus. No Canadá, um artigo mostrou que a venda de maconha legal superou o mercado ilícito pela primeira vez desde a legalização. Entramos então no mês de setembro, e em setembro a melhor notícia, obviamente, é a inauguração desse canal, do nosso canal, o melhor canal de informações e curiosidades do universo. Por isso que vocês têm que se inscrever aí. Óbvio, é o nosso mês de aniversário, foi um mês que a gente teve muita correria, desde então a gente não parou um minuto de estudar, de tentar produzir conteúdo para vocês, e estamos muito felizes com esse desafio e estamos seguindo em frente, né? Os números da Anvisa, divulgados em setembro, indicaram que no Brasil existem mais de 20 mil pacientes, isso em setembro, de cannabis medicinal. Depois de lá veio uma enxurrada de receitas. Também o relator do PL 399 apresentou um parecer favorável ao projeto e junto com essa divulgação foi feita também uma enquete na Câmara dos Deputados que mostrou que a maioria dos deputados é a favor do projeto, né? É a favor do projeto do PL 399, e isso é muito importante. Você que votou, cobre o seu deputado para que ele seja a favor do PL 399, leia o PL 399, tenha conhecimento, essa parte foi importante. Em contra-ataque, o governo se movimentou e acabou apelando para desinformação e vídeo usando criancinhas para falar que a cannabis era ruim. Isso aqui eu nem vou destacar muito, que apesar de ser notícia, foi horrível. E mesmo assim, apesar dessa notícia, né, dessa divulgação, o presidente foi obrigado a abrir a concorrência para a compra de canabidiol para atender o SUS, né, depois da decisão da justiça. Setembro também é um mês de festa, né? Festa para mim, porque é o mês do meu aniversário, e festa também para aqueles que gostam de música, que gostam de notícias e curiosidades. Por quê? Porque foi aniversário da Roconha. Roconha é aquela festa famosa da música Faroeste Caboclo, que é citada na Faroeste Caboclo, e que de fato aconteceu há 40 anos atrás. Então teve essa divulgação, né, do aniversário da festa da Roconha, e também os 33 anos do Verão da Lata, que foi aquele verão maravilhoso que um navio jogou toneladas de maconha no litoral brasileiro e que obrigou os surfistas da época a ficarem de madrugada, né, a virarem catadores de lata. Eles ficavam no mar porque eles queriam catar lata para poder fazer reciclagem, né, para poder, né? Então, mas apesar das notícias felizes, também tivemos uma notícia muito triste. Talvez foi a maior perda que tivemos aí pro pessoal que é da causa da cannabis, que é ativista, que segue as notícias, etc. Porque a gente perdeu o nosso querido doutor Elisaldo Carlini, que era um dos maiores pesquisadores, um dos maiores cientistas da cannabis no Brasil. Ele faleceu com 90 anos de idade, foi uma triste perda. Essa é uma notícia que foi muito ruim pra gente no mês de setembro. E outra curiosidade é que também inspirado no nosso querido DJ brasileiro Alok, e com inveja do seu colega, do seu vizinho, colega de profissão lá dos Estados Unidos, uma empresa canadense também produziu uma nova aurora boreal e coloriu o céu com as luzes das estufas, enquanto em Israel um drone jogava saquinhos de cannabis nas ruas de Tel Aviv. Essas foram as notícias de setembro. Passando para o mês de outubro, o mês começou com a notícia de um estudo que indica que pacientes usuários de cannabis podem precisar de mais anestesia em procedimentos cirúrgicos. Essa foi a notícia que a gente até divulgou no nosso Instagram. A Playboy, que é aquela revista famosa, né, das mulheres peladas e tal, ela retornou para a lista da Bolsa de Valores americana, apostando em produtos eróticos à base de cannabis, ou seja, até a Playboy agora também já está investindo em cannabis. Depois o Brasil só vai entrar nessa corrida industrial depois que já tiver produto de tudo, de todos os países, aí a gente vai poder copiar. Então, nos Estados Unidos também, depois de algumas grandes, Philip Morris, a Altria, que é uma gigante também do tabaco, revelou que estava investindo em um novo produto. Adivinha qual era? A cannabis. Também foi divulgado que o governo americano
foi a favor, né, se mostrou a favor da remoção da cannabis da lista mais rígida de drogas, daquela lista da ONU, da Convenção da ONU, né, da lista global de drogas. Nesse mesmo mês, a Nestlé inaugurou uma linha de produtos do mercado de cannabis medicinal. Ela lançou lá na Europa umas cápsulas de CBD, Nestlé. Deve ter sabor de chocolate, algumas coisas, sei lá. Outra notícia grave sobre a legalização da maconha no Canadá, e essa talvez foi a mais grave do ano, cara. E de todos os estudos que a gente teve do Canadá, esse acho que a gente pesquisou que foi um dos mais absurdos. Né, as autoridades indicaram um crime absurdo e bárbaro lá no Canadá, o aumento desse crime, que era o furto de pés de cannabis nos quintais. Outra notícia engraçada foi que o Hulk, aquele ator, o Mark Ruffalo, ele disse que só surfava e fumava maconha antes do papo de interpretar o personagem dos Avengers, né? Será que é por isso que ele ficava verde? Ou então, será que é por isso que escolheram ele para ser o Hulk? Verde. Então, junto dele, outros 10 astros de Hollywood, Morgan Freeman, Justin Timberlake, Brad Pitt, Tarantino e muitos outros, e também artistas aqui do Brasil, divulgaram publicamente serem usuários ou de cannabis medicinal ou também de maconha. Muitos falaram que eram maconheiros mesmo, fumavam maconha mesmo. Nesse mesmo mês, o STJ trancou as ações contra os acusados de crime por importar semente de cannabis, por entender que essa conduta, obviamente, ela é atípica e não se assemelha ao crime de tráfico. Cara, não tem como você fumar 1 quilo de semente de maconha e ficar doidão, nem vender, nem nada. A semente da maconha não tem o que fazer nada. Então, obviamente, foi considerado um crime atípico, né? Não conseguiram se assemelhar ao crime de tráfico e por isso acabaram liberando todo mundo que trouxe semente lá. E viram a febre da semente maluca. Agora todo mundo tem semente no Brasil. Deve ter banco de semente agora até na Conchinchina, em tudo quanto é lugar, porque agora o que eu mais recebo, mais vejo no Instagram é anúncio de semente. Um levantamento legal que também foi divulgado em outubro mostra que os mercados da cannabis legal adulta no Brasil poderia chegar a 57 bilhões de reais. Imagina os efeitos econômicos para o nosso país. E nesse mês, também de outubro, saiu um vídeo dizendo que, baseado no nosso conhecimento e inspirado no projeto, né? Esse vídeo foi legal, cara, porque eu tenho certeza que ele assistiu nossos vídeos, leu nossas matérias, seguiu nossas descrições e divulgou um vídeo que foi muito legal, porque ele é famoso. Um dia eu vou ser famoso ali, o nosso canal um dia vai ser famoso, mas a gente ainda não é. Mas eu sei que ele tomou por base o nosso, e ele que é famoso, o Gregório do Vivier, fez um vídeo lá sobre maconha lá, de Greg News sobre maconha. Foi um vídeo muito legal, baseado no nosso. Porra, valeu Gregório por essa parceria aí e por ter prestigiado a gente. No mês de novembro, estamos quase chegando no final, no mês de novembro, um estudo canadense encontrou uma ligação entre o uso de cannabis medicinal e o fato de você parar de beber. A gente já falou isso aqui em outros vídeos nossos, acho que foi no vídeo da falácia, salvo meu engano, que a cannabis ajuda o combate do alcoolismo e ajuda a sair das drogas pesadas. Então ela é um excelente adjuvante para poder tirar vocês desse caminho ruim do álcool e das drogas pesadas. Também em novembro, nas eleições polêmicas nos Estados Unidos, mais 5 estados acabaram legalizando a maconha e Oregon liberou geral, liberou para tudo, você pode fazer o que quiser lá, tudo quanto é tipo de droga. Com isso, só 3 estados americanos não têm legislação alguma sobre a cannabis. Também já fizemos um post sobre isso no nosso Instagram. Nosso vizinho argentino também legalizou o cultivo doméstico e a venda da cannabis para fins medicinais. E enquanto isso, no Brasil, foi divulgada uma pesquisa indicando que 70% dos brasileiros também são a favor da legalização da cannabis. Mas ainda não entraremos na onda verde, não vai ficar agora. A gente viu aí na cartilha lá que tá ruim. O Senado mexicano também nesse mês aprovou a lei para ampla legalização da maconha, né? Foi uma lei que foi aprovada e que seguiu para o Senado e agora o presidente precisa votar. Universidades brasileiras também conseguiram, depois da batalha, veta, não veta, pode, não pode, ter permissão para o cultivo para fins de estudos, né? A primeira delas foi a Universidade UFV de Viçosa e depois a UFRRJ e a USP já tem, a gente viu que tem bastante material, mas a gente não soube se elas cultivam, etc, enfim. E também nesse mês uma decisão do STJ diz que não denota periculosidade na prisão daquele usuário que é portador de 19 gramas de maconha, que é uma decisão importante, né? 19 gramas a gente colocou aqui de droga, mas a droga do projeto aqui era cannabis. E que é algo importante, se você for preso aí com menos de 19 gramos de maconha, você
possivelmente vai ter aí uma prisão mais branda, que não pode, né, gente? É legal. Então vamos maneirar aí, vamos mocar os bagulho aí. Dezembro, que é esse mês agora, ainda não acabou, mas a gente tá aproveitando aqui, fazendo a retrospectiva. Todo mundo faz retrospectiva, a gente vai fazer aqui também esse negócio aqui. Então, dezembro, como a gente já explorou nos nossos vídeos recentes, tivemos algumas notícias interessantes. A ONU reclassificou a cannabis, tirou ela da lista de mais perigosa, tirou da lista 4, botou pra lista 1. Então ela agora foi comprovada que ela tem finalidades medicinais, né? Talvez essa é uma grande conquista, porque desde lá da época de 60 o pessoal tá brigando por ter essa reclassificação, né? E tivemos também a aprovação da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos de um projeto para descriminalização em nível federal da cannabis, legalizar federalmente. E uma notícia que não foi muito boa, que foi a nova ofensiva do Ministério da Cidadania, criando aquela cartilha da mentira que a gente destrinchou aqui, mostrou que é tudo um caô, inclusive está sendo investigada. O Ministério Público abriu aí um pedido de investigação contra as mentiras, cara. É mentira pura que tá falando naquela cartilha, a gente ficou indignado, que a gente trouxe aqui de forma detalhada, as mentiras todas, se vocês quiserem pesquisar. E outra coisa interessante também é que empresas tchecas e israelenses divulgaram um investimento para produzir uma carne de cânhamo. Atenção, veganos, em breve vocês estarão comendo um hamburgão aí bem bacana, feito da nossa cannabis. Mas o mês não acabou, né? A gente acredita, de alguma forma, que podem surgir algumas decisões, algumas notícias ainda importantes, mas essa foi a nossa retrospectiva, as nossas curiosidades do ano, das notícias que a gente colheu em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, em todos os meses, e aproveitamos esse vídeo da nossa retrospectiva, que espero que tenha sido útil, para desejar a vocês um feliz ano novo, torcendo para que mudanças venham, para que o ano seja melhor, que seja um ano mais positivo, mais proveitoso, mais tranquilo, e para todos, né? Que a gente possa voltar a fazer os compartilhamentos e largar os days individuais. Gratidão por todos vocês que estiveram aqui conosco, aproveitando o nosso conteúdo, ajudando a gente na parceria. E valeu, um grande e feliz 2021. Tchau, galera!